Então parece que 45 anos de sorveteria Chiquinho não foi suficiente para as pessoas saberem que eles vendem sorvete. Então eles resolveram desenhar no logo. E a marca do Chiquinho Sorvetes, hein? Rebrand, né? A galera tá hateando bastante. Mas será que é com razão ou estão exagerando? Vamos ver? Bom, eu tenho minhas considerações, mas antes vamos fazer um overview sobre o que rolou aqui na marca. Bora lá. Eu tava dando uma olhadinha aqui no site e pelo visto é uma marca aí que já tem um tempo, né? O seu Francisco iniciou essa empreitada em 1980, ou seja, 45 anos. Ó, 909 lojas já espalhadas pelo Brasil. Porém, será que esse rebrand foi um rebrand ou foi um debrand? Não sei. Vamos lá. Bom, aqui eu peguei algumas coisas que eu encontrei na internet. As variações de marca. Eu não consigo achar nada mais antigo do que isso, tá? Em 2011, a gente tem a marca Chiquinho Sorvetes. Dá pra ver que ela é bem próxima da última, né? Antes dessa atual. Ela tem problemas, né? Você vê que a tipografia não é lá essas coisas. É uma coisa bem irregular, como se fosse escrita à mão. Dá pra entender qual que era a ideia aqui. Um pouquinho problemático, né? Esses sorvetes embaixo, então não dá pra ler. Veio em 2023 a marca nova, né? Que foi utilizada antes dessa. A tipografia ela foi ajustada, né? A gente tem uma consistência muito maior, muito mais sóbria, mas ainda assim é uma coisa bem alegre, né? Bem arredondada. Tem uma espessura assim que ela é boa, né, em relação à leitura. Essa mudança de níveis em relação às letras, ela facilita a leitura. O problema é que ela está aplicada em cima do alvo. E pelo visto, esse rebrand ele foi motivado já exatamente pelos problemas de aplicação da marca. Às vezes num guardanapo, ou numa embalagem, ou outras aplicações dessa, acabava prejudicando muito a leitura e o texto se perdia ali no meio, né? No meio daqueles monte de círculo fazendo o alvo, você não conseguia ler mais nada, né? E parece que as cores, né, eram umas cores mais vivas, mais vibrantes, mas o que acontecia? As lojas, onde tinha um letreiro, pelo que eu consegui encontrar, tinha um pouquinho de problema em relação a alterações na cor conforme a luz aplicada no letreiro. O vermelho ficava meio rosa, o azul ficava meio verde. Por conta desses problemas em relação à funcionalidade da marca, foi trabalhado o rebrand da marca. E chegamos em 2025, né? Recentemente foi mudado, né? Tivemos o rebrand da marca. Como tínhamos dificuldade em relação à leitura do Chiquinho Sorvete dentro do alvo, ele foi para fora e no lugar do texto surgiu essa ilustração do sorvete, né? O que tá todo mundo dizendo? Nossa, é muito clichê, é mais do mesmo. Não queria chutar cachorro morto, mas já chutando? É verdade. Com certeza, aí onde você mora, no teu bairro, deve ter uma sorveteria dessas de bairro assim, menorzinha. E quando alguém que não tem muita propriedade para fazer a criação de uma marca, ela vai criar uma marca, normalmente ela usa a primeira ideia. E normalmente quando você usa a primeira ideia, é a mesma ideia que está todo mundo usando. Então parece que 45 anos de sorveteria Chiquinho não foi suficiente para as pessoas saberem que eles vendem sorvete. Então eles resolveram desenhar no logo. Então eles colocaram o mais óbvio, que é o sorvete no logo. E eles ainda aplicaram essa ilustração em cima do alvo, o que é muito complicado em relação à aplicação. A funcionalidade disso é extremamente complicada. Eles tentaram resolver um problema e criaram um novo problema. Ainda mais porque temos muitos detalhes em cima de outros detalhes, linhas em cima de outras linhas, cor vermelha com cor marrom. A gente não tem um contraste muito legal. Além disso, eu não consegui encontrar o projeto, né? Então eu não tive acesso ao monocromático, à versão negativa. Então imagine isso aqui numa aplicação onde você precisa aplicar ele todo em uma cor só. Como que eu resolvo isso? Porque eu tenho uma soma de elementos ali que criam muito ruído. Bom, na tipografia, a tipografia fora do alvo, ela
melhorou a leitura, porém, agora a gente tem uma versão do Chiquinho que é totalmente blocada. Então a gente não tem diferença de nível das letras. E isso atrapalha bastante a leitura. Não é uma coisa que não pode ser usada. Ela pode ser usada, mas ela precisa ser pensada. Quando eu tenho uma palavra que é menor, eu tenho uma palavra de, por exemplo, 4 letras, eu consigo trabalhar um texto mais blocado com facilidade. Agora, uma palavra um pouco mais longa, em momentos em onde precisar reduzir um pouco, eu já perco a leitura, né? Porque eu não tenho esse desnível entre a tipografia, entre as letras da tipografia. Então, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de identificar a letra por letra, né? Tá aí a brincadeira que a galera tá fazendo, né? Realmente, olha, você coloca o chat GPT para fazer sorvete genérico, mega igual ao do novo Chiquinho. Então, no que essa marca se diferencia nas demais? Nada, mas pelo menos eles manteram o alvo, né? Que é um pouquinho do que destacou a marca, né? E realmente, essa ilustração, ela é muito batida. E a gente perde a originalidade, né? Se eu digitar aqui Google Imagens ou for no ChatGPT, eu vou ter exatamente a mesma imagem ou uma coisa muito semelhante a isso. E aí você perde força, né? Você não consegue se diferenciar, você não consegue se destacar, você vira uma gota no oceano. E aí vamos para a funcionalidade. Aqui eu peguei um post do próprio Chiquinho, né? E aqui a gente consegue ver a aplicação dela na versão horizontal. E a gente pode ver como que é problemático você colocar uma ilustração em cima de um outro ícone com muito detalhe, e a redução ela começa a criar ruídos e isso vai se perdendo. Então, conforme eu vou precisar aplicar isso aqui em versões reduzidas, como claramente ela não é responsiva, eu vou voltar até o problema de aplicação. Bom, e é isso. Essa foi a nossa análise do rebrand da marca Chiquinho Sorvete. Se você concorda, fala aí pra gente. Se você não concorda, fala também. E aí a gente troca essa ideia, beleza? Então, Vic Brand Studio.